Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente. Eu queria agradecer em nome da congregação a todos os visitantes que aqui estão, que vocês possam se sentir livres, abertos para ouvir a palavra do Eterno. Tenha certeza que o Eterno não os enviou aqui à toa, mas deseja muito falar ao coração de cada um de nós, ao meu coração, ao teu coração, e que Ele seja exaltado em tudo e em todos. Nosso Mashiach diz que importa, João diz que importa que Ele diminua e que o Mashiach cresça, importa que nós venhamos diminuir, que o nome de Elohim venha ser exaltado sobre as nossas vidas. E que vocês possam ser abençoados pela palavra de Elohim. Amém? Nós estamos estudando, os nossos irmãos da internet também, que fazem parte conosco, cada Shabbat, cada serviço. Nós estamos estudando a 42ª porção da Torá. Só para os visitantes se situarem melhor, a Torá é descrita pelos 5 livros que nós conhecemos das nossas traduções, das nossas bíblicas: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E desses 5 livros que nós estudamos durante o ano inteiro, os nossos pais dividiram em 52 porções. E nós estamos na 42ª. Que vocês possam ser abençoados com esse ensino e que o Eterno possa ser exaltado sobre a vida de cada um de nós. Mas a Torá abrange toda, né? De Gênesis a Apocalipse. Gênesis, amém, minha amada. Está certinho. Na Paraxá, enquanto em Números, capítulo 30. Como eu mesmo já falei, o Léo enfatizou, na verdade o Léo falou e eu enfatizei, Matut, tribos. É uma Paraxá, ela tem muitos a nos ensinar. Se nós formos fazer um pequeno resumo, ela começa falando acerca do voto, Neder em hebraico. Logo depois ela vai falar sobre a guerra que o Eterno estabeleceu contra os midianitas. Depois eles falam, a Torá nos ensina sobre a decisão da tribo de Ruben e de Gade de permanecer a leste do Jordão. E se nós formos estudar cada ensino que essa Paraxá tem a nos falar, nós ficaríamos aqui um bom tempo estudando, e eu acho que não seria suficiente. Mas essa Paraxá tem muito a falar ao nosso coração. Eu queria ler com vocês lá no capítulo 30, do verso 1 até o verso 16, que começa falando acerca do voto. Em hebraico é Neder, no plural é Nedarim, que quer dizer votos, né? Como é uma palavra, voto, Neder, é uma palavra do gênero masculino, o plural é Nedarim, que quer dizer votos. Diz assim no verso 1: Disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: Isso é o que o Eterno ordena. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Irmãos, quando a gente para aqui só um pouquinho, depois nós vamos ler até o verso 16, que nós vamos entrar aqui num outro aspecto. Quando a palavra fala acerca de voto, acerca desse juramento que o homem faz com Elohim, ou que o homem faz com outro homem, aqui particularmente esse contexto da Paraxá está falando de um voto do homem com Elohim, não se está se referindo aqui a um voto de homem com homem. Você vai ver que o voto ele tem um significado muito profundo, pelo qual nós precisamos observar. Quando que um homem busca fazer um voto? Existem 3 situações que são específicas quando o homem faz um voto. Uma é quando ele está em aflição, outra situação é quando ele está em extrema alegria e ele, por gratidão, deseja fazer um voto a Hashem, manifestando a sua gratidão por tudo aquilo que o Eterno realizou na vida dele. E quando o homem abstém de algo para ele conquistar alguma coisa. Isso quer dizer que ele está abstendo, ele está abrindo mão de algo que é lícito. Um exemplo que nós visualizamos muito no nosso cotidiano é alguém que se depara com por exemplo, alguém que é viciado, é alcoólatra. Sim, ele não pode nem ter contato com a uva, porque a uva ela já traz um desejo para que ele possa se entregar naquilo que ele não tem controle. Então ele se abstém, por exemplo, da uva, que é algo lícito, ele faz um voto se abstendo da uva, para que ele possa ter o controle do seu alcoolismo. Esse é um voto que o homem faz, para que ele possa se abster de algo que é lícito. Então o voto, ele tem um caráter, quando o homem está em uma aflição,
Quando ele está numa alegria e ele deseja representar essa gratidão, ou quando ele quer se abster algo, para que ele consiga dominar aquilo que ele ainda não conseguiu dominar. Você encontra, eu quero dar dois exemplos claros para nós. Vai lá em 1 Samuel, no capítulo 1, e ele é muito conhecido aqui, o voto que Ana faz diante de Elohim. E depois nós vamos entrar aqui especificamente no voto que a mulher faz, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda do que o Eterno deseja nos falar nessa paraxá. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, Ana faz um voto. Nós vamos ler até o verso 11. Diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, e de outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Eterno dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Eterno, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Eterno lhe tivesse cerrado a amada. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Eterno lhe havia cerrado a amada. Assim eu fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Eterno, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Eterno. Olha o verso 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Eterno, chorou muito, e fez um voto, Néder, dizendo: ó Eterno dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Eterno o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, nesse momento da sua aflição, faz um voto diante de Elohim. E desse voto foi gerado o profeta Samuel. Depois vai ser descrito toda essa história que está descrita em 1 Samuel, pela qual ele faz parte. Se você for em Gênesis no capítulo 28, você vai ver mais uma característica de voto. Gênesis, no capítulo 28. Aqui Ana fez um voto na sua angústia, pedindo para que o Eterno a atendesse na sua aflição. Nesse caso, Jacó faz um voto, pedindo ao Eterno uma proteção para a sua jornada. Olha o capítulo 28 de Bereshit, do livro de Gênesis, do verso 10 em diante. Diz assim, Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse: Eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar, que não é outro lugar senão a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima. E chamou aquele lugar Bet-El. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz.
Fez também Jacó um voto, dizendo: se Elohim for comigo, e me guardar nessa viagem que eu ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. E essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. É mais uma característica de votos. Ana faz num momento de angústia. Jacó faz, clamando a Hashem, uma proteção. Mas o que a gente pode identificar? E qual é o conceito de ter uma legislação falando acerca de voto dentro da Parashá Matot? O que a Parashá Matot, tribos, deseja nos ensinar acerca do voto para que a gente tenha compreensão? Porque neste momento, logo depois de ensinar acerca do voto, a Parashá vai relatar sobre a vingança que o Eterno fará contra os midianitas. E logo depois, o pedido da tribo de Ruben e de Gade para que eles fiquem aquém do Jordão, ao leste do Jordão. Qual é o sentido que essa Parashá deseja nos ensinar falando acerca do voto? É uma grande pergunta, é uma boa pergunta para nós. Se você observar, você vai atentar, volta lá na nossa Parashá, vai lá em Números no capítulo 30, que nós lemos aí até o verso 3, não foi isso? Até o 2 que nós lemos. Se você atentar, você vai ver que no capítulo 30, até o verso 2, ele fala do voto que um homem faz relacionado a Elohim, com Elohim. Logo depois, a partir do verso 3, entra do voto feito que a mulher faz com Hashem. O exemplo de Ana que nós citamos. Mas até o verso 2, a Parashá só fala acerca do voto que o homem faz com Hashem. Logo depois, no verso 3, entra do voto que a mulher faz com Hashem. Por que é enfatizado nesse momento mais a importância do voto feito que a mulher faz com Elohim e não entra tanto no aspecto do homem faz com Elohim? Quando o homem faz o voto, ele faz diante de Hashem e ele tem algumas legislações rabinas para que ele venha confirmar ou que ele venha anular esses votos. E aqui a Torá também vai descrever quais as formas que a mulher tem de confirmar esse voto que ela fez e quais são as formas de anulação. E é aqui que eu quero entrar com a congregação. Aqui que eu quero que nós entendamos, o Eterno quer que nós entendamos a nossa responsabilidade como congregação, como num coletivo. Se a gente atentar aqui, olha a partir do verso 3. Números, capítulo 30, verso 3. Olha, o verso 2 diz assim: quando um homem fizer um voto. Aí ele entra no verso 3. Quando uma mulher, na sua mocidade, fizer um voto ao Eterno, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, ou seja, ela não era casada, e este concedendo o seu voto, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. Ou seja, a partir do momento que o homem, o pai da mulher solteira, tem consciência do voto, e ele não diz nada acerca da anulação desse voto, ele permanece válido. Eu parei no verso 4, isso? Verso 5, mas se seu pai, no dia em que souber, se opuser, todos os seus votos e as suas obrigações não serão válidos. O Eterno lhe perdoará, porque o seu pai fez oposição. Se ela se casar, aí entra um outro aspecto, uma outra característica de mulher. Uma mulher solteira, uma mulher viúva, aqui está sendo estabelecido. Agora entra uma mulher casada. Se ela se casar, estando ainda comprometida por votos ou alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios, e o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, os seus votos serão válidos. Mas se o seu marido, no dia em que o souber, se opuser, anula-se o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Eterno lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Se uma mulher, vivendo na casa de seu marido, fez um voto, ou mediante juramento se obrigou a alguma coisa, o seu marido, sabendo do fato, nada lhe disser, e não lhe fizer oposição, todos os votos e obrigações, pelas quais ela se obrigou a si mesma, serão válidos. Porém, se o seu marido, no dia em que o souber, os anular, nada será válido de tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer das suas obrigações. Seu marido os anulou, e o Eterno lhe perdoará. Aí ele volta, ele continua tratando acerca desse assunto. Mas aqui que eu quero atentar com vocês.
A questão de você pronunciar um voto, neste momento a Torá não faz oposição para que o marido impeça, nem para que o pai impeça. A mulher está livre para fazer um voto. Mas no momento em que o homem, ou o pai, ela sendo solteira, ou o esposo, ela sendo casado, a partir do momento que ele toma conhecimento, o homem neste momento ele tem a autoridade estabelecida pela Torá em aprovar esse voto, ou anular esse voto. E é aqui que eu quero mostrar a nossa responsabilidade. Porque quando a gente visualiza, você vai ver que a Torá está falando que a partir do momento em que a mulher está casada, a anulação do voto passa a ser de quem? Responsabilidade de quem? Do marido. Isso quer dizer que em nenhum momento ela pode anular o voto sem o consentimento do marido, e só pode ser anulado o voto com o consentimento do marido. Tanto para não anular, como para anular. O marido nesse momento passa a ter a responsabilidade da confirmação e da anulação. Aí eu quero olhar e observar a nossa responsabilidade como congregação. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 24. Aí eu coloquei aqui uma simples pergunta para nós. Mas por que a Torá está tratando desse assunto na Parashat Matut, tribos? Qual o sentido do voto ser nesse momento importante nos acontecimentos que estavam acontecendo nessa Parashá? Aí, a maioria dos votos na Parashá são votos individuais. Porém, em muitos momentos, se você observar toda a história descrita de voto dentro da palavra, a maioria são votos individuais, mas você vai encontrar votos coletivos, pela qual uma comunidade faz ou um povo faz diante de Hashem. Meu filho, você pode tratar também... Espera aí, deixa o som chegar no seu... Você pode tratar também, nesse voto coletivo, como votos especiais, porque eles são dois. Fundamentais. Então vai. São dois os votos especiais. Temos os votos particulares que nós fazemos por questões nossas, necessidades particulares. Amém. E temos os votos especiais, que são particularidades coletivas, que é o nazireu que Ana faz. O de Jacó não foi um voto especial. Jacó fez ali uma ligação como patriarca que ele era, da liberdade entre o céu e a comunicação entre o céu e a terra. Foi isso que ele fez. Quando chegamos em Ana ali, nós temos um voto especial de nazireu. Então, o voto especial são dois apenas, o de nazireu e o herém, que são todos dois coletivos. Quando Moisés faz ali a destruição, no capítulo 21 de Números, ele vota para a destruição de Arade. E vem o ataque grande sobre Israel, e ele vota ao Eterno. Então é coletivo. O voto especial, geralmente, ele é coletivo, como de Sansão. Aí, pastor, você está me ajudando no que eu quero falar. Ao invés de eu falar que o voto especial, o voto coletivo é especial, eu quis dizer, e eu coloquei aqui, que ele é base para que eu e você possamos cumprir os princípios fundamentais da nossa fé. Os nossos votos coletivos, eles são base para a gente venha sustentar a nossa vida espiritual. Nós fizemos aqui um voto coletivo que nos dá base para que a gente sustente a nossa vida espiritual. Aqui eu quero mostrar também um voto coletivo que dê base para que cada um de vocês, cada um de nós, venhamos ter o privilégio de estar aqui estudando a palavra. Se você for em Êxodo capítulo 24, e revogar, calma que eu vou chegar nessa parte da revogação do voto. É Êxodo capítulo 24. Aqui é um voto coletivo. Mais à frente vocês vão entender por que o Eterno nos levou a estudar essa parte do voto coletivo. Aqui em Êxodo capítulo 24, no verso 1 diz assim, depois disso, ou seja, aqui no capítulo 20, se você voltar a alguns textos aqui do livro de Shemot, no livro de Êxodo, você vai ver que aqui no capítulo 20 a Torá, no capítulo 19 já começa a descrever a entrega da Torá em Shavuot, no Monte Sinai. Logo depois os 10 mandamentos são enfatizados. Aí Israel faz um voto diante de Hashem. De tudo que ele tinha descrevido das leis da Torá, os 10 mandamentos, Israel confirma aqui um voto coletivo, onde ele fala aqui no verso 1, depois disse a Moisés, verso 24, depois disse a Moisés, capítulo 24, desculpa,
subi ao Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Eterno, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos, e o povo respondeu uma voz, Nascer Venishma. Aqui ele só fala isso, Nascer Venishma. Tudo que o Eterno falou, faremos. É um voto, é um compromisso, é um neder, é um compromisso assumido no coletivo. E ele nesse momento passa a ter características irrevogáveis pela nação de Israel. Porque calma que eu vou chegar lá. Porque ele é uma característica, é um neder, é um voto feito no coletivo. Calma que nós vamos chegar lá na outra parte. Olha o verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou o altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança, e leu ao povo, e lhes disseram, e eles disseram, tudo o que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Nascer Venishma. Tudo o que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Esse é um neder coletivo. Eu falei aqui, quando eu estava ensinando, ele é especial, ele dá base, ele fundamenta para que nós tenhamos base para outros votos, para que a gente possa estar em comunhão com tudo que o Eterno prometeu à nação de Israel, pela qual nós também temos obrigação e fomos inseridos, e temos a obrigação de ser participantes. Ou seja, ele é um voto especial, fundamental para a nossa fé. Quando a gente observa acerca desse voto, e eu falei aqui, esse é um voto coletivo. Qual a grande conexão que fazemos entre esse voto feito pela nação de Israel com os ensinos da nossa paraxá? Se você observar, volta só um pouquinho as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 20, do verso 1. Aqui no capítulo 20, no capítulo 19 e no capítulo 20, nós já enfatizamos e ensinamos isso aqui em Shavuot, que nesse momento os rabinos nos ensinam que aqui está sendo selada uma santa aliança matrimonial entre Israel e Hashem. Eu falei aquele dia, enfatizei, abri aqui a arca mostrando que nesse sentido desse matrimônio que está sendo estabelecido aqui, em Êxodo capítulo 19, e no capítulo 20, eu abri e mostrei que a nossa ketubá, que é aquilo que regulamenta, aquilo que dá base para um casamento, estava sendo entregue. Hashem como o esposo e Israel como a sua esposa. E a ketubá é aquilo que regulamenta, aquilo que ratifica, aquilo que fundamenta esse matrimônio sagrado. Então nós estamos aprendendo que lá na Paraxá Matot, o único que pode anular um voto feito pela esposa é o próprio marido. Isso quer dizer que quando Israel faz esse voto, Nascer Venishma, o único que tem o direito da anulação é Hashem. Porque Elohim nesse momento faz uma santa aliança com o seu povo, casando com o seu povo. Israel não tem escolha em servir a Hashem. Ele já fez esse voto. Nós não temos escolha em servir a Hashem. Nós fizemos esse voto. Se nós criamos no judeu Yeshua HaMashiach, que nos inseriu nessa oliveira, nós não temos escolha. Nós fazemos parte, e o único que pode anular essa aliança que fizemos, Nascer Venishma, é Hashem. Nós não podemos. Chiquinho, diante desse voto também fica válido também até cumprir os mandamentos. Sim, eu vou entrar lá totalmente. Eu falei que a ketubá é o que ratifica, é o que regulamenta esse casamento. Nós vamos chegar lá. Mandamento, estatuto e testemunho. Eu coloquei em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20, está sendo firmada uma santa aliança entre Elohim e o seu povo Israel. A Torá é a ketubá que regulamenta esse matrimônio. A relação que fazemos entre a união matrimonial citada, entre Hashem e o seu povo, é o que está ensinando a nossa Paraxá Matot.
O único que pode anular o voto de uma mulher casada é o seu marido. E esse é o nosso Hashem. A aliança de Elohim com o seu povo jamais pode ser quebrada, pois o único que pode assim fazer é Hashem. Se você for em Jeremias capítulo 31, vai lá comigo. Olha que interessante, Jeremias capítulo 31. Francisco, que embasamento que nós temos que Elohim se uniu com a nação de Israel em matrimônio. Diversas profecias, diversos ensinos dos profetas, apesar de eu haver desposado Israel, e ele começa a citar diversas ocasiões onde ele considera Israel a sua esposa e Hashem o marido de Israel, dos nossos pais. E isso, amém. Teu Criador, teu marido. Jeremias no capítulo 31, aqui no verso 31 diz o seguinte, ó. Capítulo 31, verso 31. Diz assim, ó. Vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, apesar de eu ter casado com eles, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Eterno, porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então, para romper, irmãos, para acabar com qualquer antissemitismo, qualquer doutrina, pastora, da substituição, qualquer pensamento que o cristianismo tomou o lugar do judaísmo, qualquer pensamento que qualquer outra denominação venha colocar o lugar que está estabelecido pela nação de Israel, ele é derrubada. Porque se você observar o verso 34, diz assim, ó, não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Eterno. Pois lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua das estrelas, e para a luz da noite, que fende o mar, e faz bramir as suas ondas, o Eterno dos exércitos é o seu nome. Somente se esses decretos, ou seja, do sol e da lua, desaparecerem diante de mim, diz o Eterno, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Eterno, somente se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Eterno. Se alguém vier te ensinar acerca da doutrina da substituição, você para e olha para a janela e fala assim, você está vendo o sol, você está vendo a lua, se um dia desfizer essa aliança feita com o sol e com a lua, eu posso pensar em acreditar que você está dizendo a verdade. Elohim ama o teu povo, Elohim tem-a como mulher, e ele não vai anular o voto que ele estabeleceu, que a nação de Israel estabeleceu com seu marido. Só o marido anula. Só o marido. É igual a todos aqueles que creem em Yeshua HaMashiach como seu judeu. É igual a todos. Nós fomos inseridos nessa comunidade, pelo qual tem Hashem como seu marido. E de maneira nenhuma nós podemos abrir mão desse voto. De maneira nenhuma. Aqui em Isaías no capítulo 50, volta um pouquinho. Hashem, ele faz aqui ele dá uma zombada, né? Quem vos deu a carta de divórcio? Ele está falando assim, quem te deu autoridade, mulher, para que você tenha o direito de você abrir mão do voto que você fez comigo? Pertence a mim esse dizer, confirmar ou anular esse voto. Olha o capítulo 50, diz assim, ó, assim diz o Eterno, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Por causa das vossas maldades fosse vendido, por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Quando eu vim, por que ninguém apareceu? Quando chamei, por que ninguém respondeu? Encolheu-se tanto a minha mão, que já não posso remir?
Ou não há mais força em mim para livrar? Com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, os seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Aqui Elohim está fazendo uma sátira, como diz a pastora Sandra. Quem vos deu a carta de divórcio? Quem disse que a autoridade está sobre aquele que fez o voto, sobre a esposa? Está sobre mim, Rachem, o seu marido. Irmãos, quando a gente observa essa questão dessa santa aliança feita entre Israel e o seu Elohim, o seu único Elohim, aquele que é soberano sobre a face da terra, qualquer rabino, qualquer mestre da Torá que venha te ensinar aqui, ele não conseguirá expressar em palavras tudo aquilo que significa, toda a maravilha, toda a magnitude, toda a representação que é essa aliança que Rachem fez com o seu povo. Ninguém, por mais conhecedor ou por mais espiritual que seja, possa expressar. Quando você vai em Gênesis, você quer falar alguma coisa? Quero, meu filho, sabe por quê? Que às vezes eu peço até aos irmãos que me ajudem quando eu perco a paciência com os meus irmãos. Ontem estava aqui trabalhando e veio um pastor que nós já ensinamos muito para ele. E principalmente para líder, eu perco um pouco a paciência. Eu peço aos irmãos que me ajudem, que me cubram, para que eu tenha toda a paciência para ensinar até o fim que eu tiver que ensinar. Aí quando você está lendo aqui, ó, Roberto falou, pastor, olha aqui a profecia do pastor aqui. Roberto chegou na hora e sentou e foi ouvir um sonho que ele estava contando. Nós lutamos com esse pastor há 18 anos, falando para ele Hebreus capítulo 4, do retorno. Amém. Que ele precisa guardar Shabat, que ele voltou para uma determinada denominação, e ali a denominação colocou para fora. Já não vai entender rapidinho porque ele voltou. Aí não, olha aqui, o Roberto falou assim, olha aqui, pastora, a profecia. Ele vem contando um sonho para mim. E eu fico orando às vezes na frente das pessoas para eu ter paciência, que às vezes eu tenho vontade de dar uns tapas. E estou olhando ali ele contando o sonho. O sonho era que um rio que vinha uma pessoa toda de branco, um ser sobrenatural, e junto com ele um rio, né, Roberto? E ali aquele ser falava para o pessoal pescar, mas outros que estavam ensinando a pescar nas águas daquele rio, estavam pescando com iscas, vários tipos de isca. Esse homem de branco pescava com pão, Francisco, e pegava muito peixe. Os outros pescavam com isca artificial, com tudo. Aí a pessoa de branco, que era o ser sobrenatural, ele se vai embora porque as pessoas não querem pescar com pão. Você já sabe que pão que é. Não querem pescar com pão, o ser vai embora, levando com ele o rio, as águas do rio. Aqui, ó, levando com ele. E os peixes ficam em poças de água, sujeitos às aves do céu para comerem, as feras do campo virem. Olha a pesca de salmão como fazem os ursos, aqueles ursos bem grandes pegando peixes enormes. Eu posso dizer como Pedro, se a tua palavra não sabia. Não sabia minha rede. Então ele contou exatamente isso aqui, ó. Olha aqui, o versículo 2 que você leu. Ele diz, ou não mais a força em mim para livrar, com a minha repreensão eu faço secar o mar. Eu torno os rios em deserto, o anjo levou o rio. Os seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Ontem, irmãos, por descumprir o voto. Aí o pastor estava aqui me contando ontem, sentado ali, contando os votos. Ela fez o voto coletivo, um voto especial. Aí vai ficar dessa forma. O indivíduo ainda vem contar uma coisa que esse menino acaba de ler. Eu fico mais irritado ainda. Mostra que a igreja tem descumprido o voto. Tomara que ele esteja na internet nos ouvindo e ele possa retornar. E tem um pouco mais a ser dito aqui sobre isso. Ó, se você for em Gênesis no capítulo 2, diz assim, amados, se você observar, igual eu estava enfatizando, qualquer palavra, qualquer um aqui de nós, não vamos conseguir expressar tudo aquilo de mistério que há sobre essa santa aliança de Rachem com o seu povo. Nascer, Venishma. Tudo que o Senhor falou, faremos
e obedeceremos. Eu quero atentar aqui em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 2, diz assim, ó, no verso 18: Disse o Eterno Elohim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Eterno Elohim formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava a adjutora que lhe correspondesse. Então o Eterno Elohim fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Eterno Elohim tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. A partir do momento que ele olha para a mulher, ele fala essa linda palavra: disse o homem: essa agora, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Pois deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. A partir do momento que o homem olha para a sua mulher, a sua adjuntora, a sua companheira, ele olha para ela e falou: essa agora é o osso dos meus ossos e carne de minha carne. Eu tenho uma pergunta. Se eu souber te responder, minha irmã. Dias atrás sobre isso, e eu queria saber se existe comprovação na medicina aí, porque ele foi o primeiro cirurgião, foi o Eterno, né? Minha irmã, eu não sei. Eu queria saber se existe alguma comprovação que tem na falta de uma costela aí. Depois a gente pode tentar te responder individualmente. Porque se eu for te responder. Eu sei que me surgiu essa questão, eu não tenho resposta também não. É porque eu vou fugir do meu estudo se eu abordar isso, se você fizer a pergunta. Mas depois, individualmente, a gente pode abordar esse tema. Mas, quando você observa essa mulher, é o osso dos meus ossos e carne de minha carne, no momento em que a nação de Israel fala, nascer, verishma, faremos e obedeceremos, Elohim está olhando. Se a nação de Israel, se eu e você, nós somos osso dos teus ossos e carne de sua carne. Eu acredito que ainda não somos. Com todo amor que eu tenho aos meus pais, eu acredito também que eles ainda não são. Mas nós estamos no processo e precisamos estar nele para ser osso dos teus ossos e carne de tua carne. Não é um amor só emocional. Ele vai ser provado, ele vai ser testado, vai ser afligido em muitas situações. Ele nos levará ao deserto, mas ele falará ao coração, para que ele veja em nós uma verdadeira esposa judia. Uma esposa, quando a gente observa, eu estava estudando essa paraxá e falei: Senhor, quando a gente está a cada Shabat, cada Kabbalat Shabat, orando pelas nossas mulheres, nós não estamos orando só por elas, nós estamos orando por nós, para que nós tenhamos essas características: uma mulher virtuosa, uma mulher que teme a Elohim, uma mulher que tem recursos, mas é extremamente trabalhadora, uma mulher que prudente, uma mulher que a sua fala edifica, uma mulher que trabalha para proteger sua família, uma mulher que é judia, Submissa. respeitada, submissa, uma mulher que tem característica judia, uma mulher que é virtuosa, uma mulher que no final o seu marido vai olhar para ela e vai falar assim: confirma a obra das tuas mãos. Uma mulher que Hashem vai olhar que vã é passageira e passageira é a formosura e vã, mas a mulher que me teme, essa será louvada, e dessa eu vou confirmar a obra das suas mãos. É essa esposa que Hashem espera, é essa esposa que Hashem está preparando, é essa esposa pela qual eu e você fomos inseridos, para nós sermos adestrados, para nós sermos moldados, para termos essa característica. Não existe anulação do voto. Experiência. Daquele dia que eu fui naquela conversação, aí eu saí da conversação e fui para casa, no caminho eu falei: Senhor, por que os pastores não, quando plantam o sábado, não obedecem o Senhor, né? Aí o Senhor disse:
falta de atitude. Então, eles conhecem, todos Conhece. conhecem. Amém. A irmã está falando assim que ela foi numa congregação. Eu sei. Ela me compartilhou dessa É porque eles congregação. dizem que isso é só para nós. Por que não guardam o Shabat? Nós vamos entrar O nisso. mandamento é só pra Nós gente. vamos entrar nesse contexto. Preciso. E ela fala, e Hashem falou com ela que todos sabem, todos têm o conhecimento. Mas nós veremos o motivo pela qual muitos não querem retornar. A grande maioria. Os visitantes estão perguntando quem é Hashem. Hashem é o eterno Elohim, é Deus que nós conhecemos. É um dos nomes que os judeus pronunciam acerca de Hashem, falando Elohim, Adonai, eterno. Outros se referem ao Deus que nós... Se vocês quiserem, eu posso falar Deus sem problema nenhum, tá? Se tiver... Em Francisco, isso que você está falando, nós já entendemos que o voto coletivo ele é irrevogável, né? E é por isso que ali no Salmo 119, a nossa situação hoje é que a igreja está revogando o voto que foi feito, né? Essa teoria da substituição, isso tudo é para revogar o que já foi feito. E nós visualizamos ali no Salmo 119, no versículo 126, que já é tempo de Adonai agir. Porque os transgressores anulam a Torá. Esse anular a Torá é justamente isso que está sendo falado. Amém. É você estar desfazendo o voto que foi feito. Quando você observa esse texto que nós lemos em Bereshit, que é o livro de Gênesis, no capítulo 2, que é essa agora, osso dos meus ossos, você vai ver que ele é enfatizado 3 vezes na palavra. Presta atenção no que eu vou falar. Ele é enfatizado 3 vezes na palavra. E todas as vezes que ele é enfatizado na palavra, ele está dentro desse contexto de matrimônio. Aqui, quando Adão estava pronunciando isso para Eva, ele estava pronunciando nesse contexto. Agora ela é uma comigo. Ela é unida aos meus objetivos, aos meus interesses. Eu estou falando espiritualmente, não que todos os maridos aqui têm interesse e objetivos bons, tá? Mas que a mulher está unida a Hashem. Aqui ele está falando, a Eva está unida a mim, Israel tem que estar unido ao seu marido, Hashem, ao Eterno, a Deus. E quando a gente observa essas 3 declarações que estão contidas na palavra, eu quero observar que aqui está descrito dentro desse contexto. Se você for em 2 Samuel no capítulo 5, vai lá comigo. No capítulo 5, nesse momento Saul tinha morrido na guerra, e Davi começa a se fortalecer como rei. E ele começa a unificar as tribos de Israel. Ele começa a uni-las para um só objetivo, para uma só adoração, para uma só referência, para um só Elohim. E quando a nação de Israel, os líderes de Israel fazem essa declaração, eles sabiam o que eles estavam dizendo. Eles não falaram simplesmente, pastora Sandra, num contexto de união, mas eles sabiam o que representava o rei Davi. Ele sabia o Mashiach, que era a sua representação. E eles falam dentro desse contexto, sabendo, eles pegam uma palavra que fala de matrimônio e trazem para si, trazem para dentro deles mesmos aquilo que era o seu contexto. E aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, diz assim, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram, somos teus ossos e tua carne. Ele pega a representação de Adão. O teu osso será o meu osso, e a tua carne será a tua carne. Somos um. Mas ele está falando aqui, Roberto, eles sabiam o que representava o rei Davi. Eles estavam falando, nós seremos um com você. Nós te amamos. Você é o Mashiach, representa o Mashiach. Davi representava o Mashiach. Ele tipificava o Mashiach. Dentro desse contexto, eles fazem essa união. Da mesma forma, se você for em Efésios capítulo 5, vai lá comigo. É a 3ª citação dentro da palavra. Dentro do mesmo conceito. 3ª citação, vai lá comigo. Eu peço rapidinho, quando vocês forem fazer um comentário, faça bem rápido. Eu sei que a gente fica, todo mundo desejoso de comentar, e podem comentar. Mas eu estou com medo de passar do meio-dia e os irmãos já têm uma piadinha a respeito de mim, que eu sempre passo. Então assim, por favor,
Fácil, mas faço rápido. Ó, Efésios capítulo 5. Deixa eu ver aqui de onde eu vou ler, vou iniciar. No verso 22 diz assim, ó. Olha como ele começa a falar. Paulo era um judeu, era um rabino judeu que amava o Mashiach, que amava o seu povo. Ele sabia o que ele estava falando. Ele começa a falar acerca das mulheres. Vós, mulheres. Lógico que ele estava falando antes do matrimônio, mas ele começa a enfatizar aqui, vós, mulheres, submetei-vos, verso 22 do capítulo 5 de Efésios, submetei-vos a vossos maridos como ao Mashiach, pois o marido é o cabeça da mulher, como também o Mashiach é o cabeça da sua comunidade, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a comunidade está sujeita ao Mashiach, o coletivo está sujeito ao Mashiach, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Yeshua amou a sua comunidade, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, uma comunidade gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Yeshua está trabalhando para que essa comunidade, essa noiva que fez um néder, um voto, lá no Monte Sinai, dizendo, nascer Verismar, ela possa ser osso dos ossos de Hashem e carne de sua carne. Ele está falando no mesmo conceito. O verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Mashiach a comunidade. Pois somos membros do seu corpo. Por isso, aí ele entra lá no contexto espiritual, em Gênesis. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade. Ele está falando da preparação que ele está fazendo para a nação de Israel, para a sua comunidade. Aqui, irmãos, eu quero observar com vocês dois tópicos que ele fala. Primeiro, ele fala que deixará o homem, seu pai e a sua mulher, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade. Aí eu faço a pergunta, quem é a comunidade de Yeshua? Quem é a comunidade de Yeshua? Será que aquele voto que estava descrito lá em Êxodo no capítulo 24 era só para Israel ou não era para Israel? Porque às vezes nós temos a compreensão, pastor Santo, que aqueles que creem em Yeshua e os judeus que a grande maioria não creem em Yeshua, eles estão fora dessa comunidade. Aí eu vou te mostrar que eles não estão, eles estão extremamente inseridos nessa comunidade do Mashiach. Aí eu vou com você lá em Romanos capítulo 11. Para que você entenda aonde é essa comunidade, para que a gente tenha a percepção que não são duas comunidades, é uma comunidade, não são duas referências, é uma referência, e nós somos inseridos nessa comunidade. Lá em Romanos no capítulo 11, Paulo fala, eu me refiro a Yeshua, a sua comunidade. Então vamos entender que comunidade é essa, vamos lá. Romanos capítulo 11. Esse povo que fala que tem esse amor por Israel é Israel. Eu quero ver na hora aqui, ó, da coisa esquentada. O amor é ele é emocional ou ele é de verdade? Você é apenas da fala, né, pastor? Romanos capítulo 11. Aqui do verso 1. Vamos ter que ler ele todo, que não dá para... Diz assim, ó. Digo, pois, rejeitou Elohim a seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita. Ele está falando, também estou aqui com vocês. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elia? Como estou perante Elohim contra Israel? Eterno, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois?
O que Israel buscava não alcançou, mas o que os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito. Elohim lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar algum deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se a primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram cortados, alguns, hein? E tu, sendo jambuzeiro, foste excertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glorias contra os ramos. Antes, se contra eles te gloriares, considera isso. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Qualquer doutrina de substituição não tem nenhum embasamento bíblico. Não é você que sustenta a oliveira, mas a oliveira que sustenta a ti. Isso quer dizer que tudo que sustenta essa oliveira, toda a raiz, toda a ceifa, toda a Torá, todo o Machia, todas as promessas, só podem ser cumpridas se estiver dentro dessa referência, dentro da oliveira de Israel. Só existe um Machia, só existe um Yeshua, porque ele é um judeu. Porque ele está dentro da concepção judaica. Fora dele, ela só é um vazamento de um Jesus romano. De um Jesus romano. Não me entenda mal, mas de um Jesus romano. Fora da Torá. Mas o Yeshua judeu, ele está inserido na Torá plenamente e no teu povo. E Yeshua, irmãos, ele é mais profundo ainda do que qualquer um de nós. Quando vai aquela samaritana diante dele e fala assim, não é lícito dar aos cães o alimento dos seus senhores. Ele estava falando dos judeus. E aquela mulher, com a sua fé, ela fala, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando chega outro, ele fala assim, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a comunidade do Machia que está lutando lá neste momento, que está lutando pela sua sobrevivência, pela sua existência, pelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. É essa comunidade pela qual nós fomos inseridos. Se nós continuarmos a ler, eu vou deixar você fazer um comentário, meu amado. Diz assim, ó, eu parei aonde? No 18? Não te glorie contra os ramos, se contra eles te gloriares, considera isso, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé, não te ensoberbeça, mas teme. Pois se Elohim não poupou os ramos naturais, que teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Elohim, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Elohim para os tornar a enxertar. Se tu fostes cortado no natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Não quero que ignoreis isso, irmãos, que esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você quer estabelecer a salvação para Israel? Trabalhe para a sua plenitude. Trabalhe para que você possa cumprir aquilo que a Eterno tem estabelecido para cada um de nós. Aí ele continua falando. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles quando eu os tirar dos seus pecados. Assim, olha como que Paulo é maravilhoso. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição,
amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e as vocações, o chamado de Elohim, são irrevogáveis. Irrevogável. A pastora lembrou-me. O voto é irrevogável. Está lá, nascer Venishma. O Hashem, o marido de Israel, não deu a carta de divórcio. Ela está firmada. E nós fomos inseridos nessa comunidade para ser um com os nossos pais. Para ser um com os nossos pais. Para ser um com o Shabat com os nossos pais, com as festas bíblicas, com a Tzedakah, com o cumprimento da Torá, amando o próximo, respeitando o próximo. Isso é ser um com os nossos pais. Ame Israel, ame a Torá. Cumpre aquilo que ele estabeleceu lá em Nascer Venishma. Sabe? Quer comentar? Fala, meu amado. Desculpa. Francisco, o que quer dizer voto no hebraico? Neder. Neder. Sei, mas no português, isso você traduziria para o português, o juramento? Sim. Eu entendo que o voto ali é Israel e Deus com aliança com o povo judeu. Sim, é uma restrição que você mesmo cria, uma proibição, para que você possa afirmar algo que você está pleiteando. Eu citei aqui no início. Sim. Existe o voto por gratidão, existe o voto aflição, existe um voto por abstenção, porque você quer se abster de algo que você precisa para obter algo espiritual, você abstém de algo que é físico. Isso é um voto, é uma promessa, é um juramento pela qual você não pode quebrar. Israel naquele momento, teoricamente, poderia dizer assim: não quero nascer Verishma, não quero entrar na aliança, não quero ser participante. Elohim deu livre-arbítrio, mas Israel naquele momento fala: nascer Venishma, fiz uma promessa, fiz um voto, fiz um cumprimento e eu preciso. Você lembra de que eu dei o voto de Jacó? Jacó, quando ele estava indo para a terra de Padã Arã, se Elohim for comigo e me proteger e me fizer voltar à terra dos meus pais, ele será o meu Elohim. Ele faz um voto de ser fiel a Elohim, de tê-lo como o único Elohim. Israel poderia ter dizer: não quero, mas Israel disse: eu quero tu como meu Elohim. Mais uma pergunta. No nosso português, sendo brasileiros, nós temos muito mau costume de falar: eu juro por isso, né? Aquela coisa toda. Isso teria alguma coisa a ver, porque Mateus 5 fala que não jureis por nada, né? 33 Todos os rabinos, meus amados, só para eu responder essa pergunta bem rápido, todos os rabinos, eles te orientam a você não fazer voto. O voto, eles não incentivam, te orientam a não fazer, não te incentivam a não fazer. Porque nós sabemos como os nossos corações são. Como eles procedem, porque muitas vezes nós falamos pela emoção. Por isso que eu falei, quando nós vimos a nação de Israel falando nascer Verishma, e que a gente observa, Elohim está olhando, a nação de Israel está dizendo que ela vai ser o osso dos meus ossos, carne de minha carne. Se isso é uma verdade, se não for verdade, eu os farei ser osso dos meus ossos e carne de minha carne. Quando nós fizemos uma aliança com Hashem aqui, nós dizemos que nós o teríamos como Elohim e que nós o serviríamos. Agora Elohim está olhando para o nosso coração. O importante é o aceitar, meu amado, e estar nesse percurso. Agora os nossos pais nos orientam a não fazer um voto precipitado. Porque a Bíblia não conhece isenção de voto. Fala no microfone, pastora, aqui. Eu não entendi o que a senhora falou, não. Se a senhora puder... Por exemplo, quando você diz os rabinos, eles não incentivam nenhuma legislação bíblica, incentiva a ninguém a fazer voto. Porque a Bíblia não conhece isenção de votos. Ver voto você vai ter que cumprir. Se não, principalmente um voto especial. Amém. Olha a sanção. A pessoa estava falando, eles não aconselham devido à exigência que o voto tem. O voto tem. A importância que ele aí. tem. Por isso que não é incentivado. Por isso que Yeshua também, mas Yeshua ali coloca também de um contexto de você jurar por algo que não está nas tuas mãos. Você não pode jurar por Jerusalém, você não pode jurar por algo espiritual que já é estabelecido, mas ele também está fazendo igual os rabinos, te ensinando a não fazer algo precipitado, porque é muito sério. Meu filho, o voto especial, geralmente ele é imposto pelo Eterno. Amém. Por que o Eterno impõe? Ele impõe porque ele sabe o que é melhor para nós. E nós desconhecemos o que é bom para nós. Então, o voto especial, geralmente ele é imposto. Quem pediu sanção? Veio um anjo e anunciou a Manoá que sua mulher é teu filho. Era Sansão. Você vê que ali Sansão
provocou ali, saindo do voto, depois ele morre, Mas sempre quando... cumprindo o seu Amém. voto. Sempre o voto específico e especial, ele tem um caráter coletivo. Só Sansão levantou para coletivo. isso. Amém. Samuel era coletivo, é quando Amém. a palavra se tornou rara na face da terra. Capítulo 3 de 1 Samuel, Amém. logo no versículo 1 e 2. Amém. A palavra se tornou muito rara, a palavra do Eterno. Quem conduz? Vem então o voto especial de Ana. Amém. Vem depois o voto de Sansão e depois de João Batista. São momentos singulares no Para a universo. humanidade. Amém. Para todo o universo. Amém. Amém. Para a Irmãos, libertação. amém. Quando a gente observa, isso que eu estou querendo dizer, é que nós estamos inseridos nessa comunidade. Quando os nossos pais estão lá enfrentando as lutas que eles estão enfrentando, por todo o desejo, que eu sei que tem moradores na Palestina que não querem essa guerra, mas a grande maioria querem, e nós precisamos orar por essas pessoas sinceras, que não querem morrer na Palestina, mas Israel está lutando pela sua sobrevivência. Israel não quer luta, Israel conhece o Estado palestino, ele quer viver em paz, ele não quer luta, você pode ter certeza disso. Mas nós precisamos entender que assim como os nossos pais estão em guerra, nós precisamos estar em oração pelos nossos pais, pelos aqueles que são inocentes na Palestina. Fala, minha amada. Não sei se o seu tempo está apertado, mas olha só, eu queria fazer um esclarecimento e até pedir a vocês que me corrijam se o entendimento que eu vou colocar estiver contrário à palavra. Aí você estava dizendo que Hashem é o marido da noiva. Na verdade, a palavra diz que o marido da noiva é Yeshua. Então, nesse contexto da legislação do voto, enquanto a noiva não se casar com Yeshua, ela é uma mulher solteira. Então, ela estaria debaixo de Hashem como pai, assim como está na legislação. Então, antes do casamento acontecer com Yeshua, a noiva seria uma mulher solteira e aí Hashem estaria para ela como pai. Olha só, é um assunto bem longo também. Todo Shabbat nós cantamos uma música. Não sei cantar. Não, peraí, Betito, você vai me atrapalhar mais. Vai, Dudu. Junto à noiva, bem-vindo seja o Shabbat. Venha amado junto à noiva, bem-vindo seja o Shabbat. Quando nós cantamos esse louvor, nós estamos cantando, o Shabbat ele tem uma representação singular desse casamento que a Tati comentou, do Mashiach com a sua nação. Só que se a gente observar, qual que é o intuito do Mashiach? De levar todos a servirem a Elohim. Se você for ler, depois leiam em casa o que a Tati perguntou, que vocês vão compreender. Você vai ver que o Mashiach, ele estará, e se você ler Cantares, capítulo 2, verso 8, você vai ver que ele está enfatizando do Mashiach e a comunidade de Israel. Você vai ver que o Mashiach se une, por isso que os líderes lá de Israel falaram para Davi, somos ossos e somos a tua carne. Se unindo a ele, porque ele sabia que Davi levaria e uniria a nação de Israel a adorar o único Elohim. A mesma intenção é do Mashiach. Só que Yeshua está preparando a sua comunidade para ser uma comunidade imaculada, para que ela possa servir e ser o osso dos teus ossos de Hashem e possa ser carne da tua carne. O intuito do Mashiach em nenhum momento é trazer para si, tá? Você está plenamente certa. A união também está descrita com o Mashiach, mas a intenção do Mashiach é de levar para que Elohim seja tudo em todos. É o que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois você lê em casa. Que o Mashiach está reunindo a sua comunidade até que a justiça se estabeleça na terra, para que Elohim seja tudo em todos. Está trabalhando no nosso coração, porque o intuito do Mashiach é de levar-nos a Elohim. Não sei se eu respondi, Tati, mas... Ele apresenta ele mesmo. Se você vê o Pai, amém. Quando a gente observa aqui em Números capítulo 22, irmãos, é isso que eu quero te mostrar. Eu vou encerrar daqui 5 minutinhos, tá? Eu precisava de mais tempo, mas eu não vou tomar o tempo de vocês. Em Números no capítulo 22, eu quero observar que nós estamos inseridos nessa comunidade de Israel. Nós estamos sendo preparados para termos um coração íntegro na presença de Hashem. E nós podemos ter a certeza que Hashem quebrará todo o antissemitismo existente em qualquer comunidade, em qualquer nação. Ele há de julgar, ele há de estabelecer essa justiça
E isso está descrito nessa paraxá. Se você for em Números no capítulo 22, eu ia ler o texto, mas eu não vou ter. Eu vou ter tempo de ler até o verso 4. Números 22, verso 1 diz assim, ó. Não, desculpa. O Número capítulo 22 mostra aqui que quem se levantou para amaldiçoar, para tentar tirar as forças de Israel, para que eles destruíssem a nação de Israel, foi o povo de Moabe e os midianitas. Olha só no verso 3. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação de tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque enviou o filho de Zipo, que naquele tempo era o rei de Moabe. Ou seja, neste momento aqui se une o povo de Moabe e o povo dos midianitas para guerrearem contra Israel. Só que se você olhar na nossa paraxá, lá no verso 31, lá no capítulo 31, Elohim só faz vingança aos midianitas. Ele não faz vingança pelo povo de Moabe, até porque estava descrito na palavra para que não fizesse. Mas Elohim só faz uma vingança aos midianitas. Aqui no capítulo 31 diz assim, ó: disse o Eterno a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Por que aqui, Jorge, ele não cita os moabitas e só os midianitas? Não é só pelo parentesco, não é só pelo parentesco. A nação de Israel, os rabinos ensinam que nesse momento os moabitas, eles queriam se afastar de Israel e a destruição de Israel pelo temor que eles tinham de perder suas terras. Ou seja, o seu desejo de se afastar de Israel e tirar de Israel era mais de que Israel estivesse distante deles do que realmente eles os destruíssem. Só que os midianitas não tinham nenhum risco, porque a sua terra era distante de Israel ocupá-la. E eles só entraram nessa guerra por causa do ódio, por causa do antissemitismo. Um ódio sem significado, sem nenhum embasamento. Eles entraram nessa guerra, embora os moabitas tinham uma preocupação, mas eles entraram pelo ódio. Aí os rabinos ensinam que Hashem declara nesse momento a guerra contra os midianitas, por causa do antissemitismo. Aí, meus irmãos, nós podemos ter a plena certeza que Hashem há de destruir todo o antissemitismo, e que você pode ter plena certeza, qualquer um que aqui está, não tem lugar com Hashem, aquele que é antissemita. E quando eu falo antissemita, eu não estou falando só de ódio a Israel. Eu estou falando de você ser contrário às pessoas retornarem à Torá. Eu estou falando de você ser contrário às pessoas terem a base bíblica, judaica da sua fé. Eu estou falando de você deixar de apresentar um Yeshua judeu, um Yeshua que não é romano. Tudo isso não tem nenhuma ligação com Hashem, nenhuma ligação com a terra. Porque que apoia também faz parte. Todo aquele que apoia o inimigo. Amém. Porque quando Israel está atacando os palestinos, Israel avisa. Sobrevoa avisando. Amém. Que vão atacar. Quantos e quantos palestinos já saíram? Eu oro por eles todos os dias. Amém. Para que eles não apoiem o Hamas e o Hezbollah. Amém. 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 Porque quem apoia o criminoso é criminoso também. Amém. É igual a ele. Amém. Irmãos, isso nós podemos ter toda a certeza que Hashem há de destruir todo esse antissemitismo. Isso é uma prova viva. Nenhum soldado aqui nessa guerra voltou ferido. Todos. Até a tribo de Levi, que estava isenta de ir para a guerra, nessa guerra ela foi. Porque era uma vingança de Hashem. Era um ódio gratuito. Nós estamos lendo Isaías capítulo 47, que fala acerca da Babilônia, onde Hashem levanta os babilônios para trazer juízo sobre a nação de Israel, devido aos seus pecados. Mas ele fala assim: em vez de você tratar a eles com misericórdia, você os tratou com ódio. Tem uma profecia bíblica que diz que ninguém poderá levantar a Babilônia. Não existe uma profecia, eu não lembro disso. Eu lembro que Saddam Hussein quis levantar a Babilônia e está lá, ó, no fundo da cova, e bem fundo ainda. Os pastores ali estenderão as suas tendas. Irmão, vocês lembram que há aproximadamente 20 anos atrás a Eterna falou assim: suba Jerusalém ao vosso coração. Isso tem um significado muito profundo, muito profundo. Subir a Jerusalém não é igual aquele
Aquele irmão que veio te procurar, Roberto, que dizia assim, eu amo Israel, vou lá para estudar história. Vai lá para vocês estudar, vamos estudar as coisas espirituais que vale a pena. Mas vão lá para estudar história. Amar Israel representa muito mais do que simplesmente nós falarmos. Representa esse retorno. Representa retornar inteiramente para a Torá. Representa abraçar essa aliança feita pelos nossos pais lá no Monte Sinai. A senhora quer comentar, pastor? O versículo se encontra em Jeremias 50, a profecia contra a Babilônia. Diz assim, versículo 38, cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, pois é uma terra de ídolos que enlouquecerão de terror, de sorte que habitarão nela feras do deserto e hienas, também habitarão nela as corujas, nunca mais será povoada, Babilônia, amém. Nunca mais, nem será habitada de geração em geração, como quando Elohim transtornou a Sodoma e a Gomorra, e aos seus vizinhos, diz o Eterno, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Amém. Sabe, eu sei que ele quis reedificar a Babilônia. Irmãos, depois leiam em casa. Infelizmente nós vamos ter que pular muita coisa aqui. Em Isaías, no capítulo 62, ele fala sobre a justiça de Jerusalém. Presta atenção em mim rapidinho, eu sei que as crianças estão entrando. Isaías, no capítulo 62, fala sobre a justiça de Jerusalém, que será uma cidade justa, uma cidade compacta, uma cidade murada, uma cidade que estabelece todas as justiças da Torá. Aí eu faço a pergunta, como que nós podemos nos unir a essa Jerusalém, Nel? Se nós já sabemos dessa justiça, nós precisamos praticá-la já, pastora Sandra. Se nós queremos estar nessa Jerusalém justa, nessa Jerusalém espiritual, pela qual ainda não vemos, mas nós estamos trabalhando para ela, nós precisamos tomar a posição de sermos justos já. É o que Hashem espera de nós, mas essa justiça, ela requer de nós muita luta, muita labuta, muita força, muito enfrentamento contra nós mesmos, muitas vezes. Mas nós precisamos estar no caminho para estabelecer essa Jerusalém espiritual. Aí eu quero mostrar porque muitos pastores desistem. Onde está a referência? Eu não posso sair daqui sem mostrar isso. Se você subir a Jerusalém, presta atenção, fala de um retorno a Hashem, a terra dos nossos pais, fala de um retorno à Torá, fala de apresentar um Mashiach Yeshua judeu, mestre da Torá. Porém, muitas das vezes desistimos de retornar, porque ainda não nos unimos integralmente a Hashem. Não somos ainda osso dos teus ossos e carne de tua carne. Ainda não alcançamos o que é ser osso dos teus ossos e carne de tua carne. Se você for lá na nossa paraxá, volta lá, Números capítulo 32. Aqui, irmãos, a gente lê essa parte da paraxá. Parece que Moisés aqui, como um grande profeta, exortava na hora que tinha que exortar, punia na hora que tinha que punir, consolava na hora que tinha que consolar, e ao mesmo tempo ele sabia que a decisão das pessoas é voluntária, é delas, são delas, elas precisam entender que é a responsabilidade dela. Aí já me perguntaram, Moisés nesse momento consentiu porque era vontade, mas ele sabia que isso não era o melhor. A tribo de Gade, a tribo de Ruben nesse momento fala assim, eles falaram nascer Verismá, queremos as promessas feitas dos nossos pais. E nesse momento eles falam, Moisés, não queremos passar com você, Moisés. Não queremos subir a promessa, as terras prometidas aos nossos pais. Quero ficar aqui do Jordão. Moisés ouve aquilo e chega, ele fala uma frase pejorativa muito forte para a tribo de Ruben e de Gade, mostrando que eles eram pecadores perversos, mas quando eles apresentam essa oposição, Moisés sabia aquilo que representava. Só que aqui que está o grande contexto, irmãos, onde que nós podemos tirar ensino? O que nós podemos aprender desse momento aqui da tribo de Gade e da tribo de Ruben? Olha aqui comigo, aqui no capítulo 32, olha o verso 1, diz assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade era um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés
a Eleazar, o sacerdote, aos principais da congregação e disseram: Atarot, Dibon, Jazer, Nina, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beion. Essa terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Olha o verso 16, meu amado. Então se chegaram a Moisés e disseram: edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Sabe por que muita gente não quer retornar, irmã Lúcia? Sabe por que muita gente não quer retornar, meu amado? Porque prefere dar lugar para os gados do que para as crianças. Prefere dar lugar para o dinheiro, para as coisas físicas, do que para as coisas espirituais. Se você pensar e analisar, a preferência e aquilo que eles se basearam foram o que era melhor para o gado, e não para aquilo que era melhor espiritualmente. Eles não olharam que ali eles estariam mais distantes de Jerusalém. Eles não olharam que naquele momento eles estariam mais expostos diante de uma ameaça. Eles não observaram as questões espirituais, Jorge, mas só as questões físicas. Por isso que Yeshua fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. É aí que está o grande problema. Muitos não querem retornar porque estão olhando para o gado, para aquilo que é físico e não para aquilo que é espiritual. E Francisco, aí ele vai e responde ali no versículo 6: irão vossos irmãos à peleja e vós permanecereis aqui, porque desencorajais os corações dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes dá. Amém. A questão aqui, Roberto, era que o desejo, pastora Sandra, era dar lugar para aquilo que é melhor fisicamente. É diferente de nós, irmãos. Eu não estou acusando aqui a tribo de Gade. Moisés o consentiu. Eu sei que havia o desejo de servir o Eterno, mas naquele momento não fizeram uma referência correta. Assim está nas nossas vidas. Assim estamos em nossas vidas. Muitas das vezes temos uma referência física e não a espiritual. Que Hashem possa te abençoar, que Hashem possa me abençoar, que Hashem venha ser exaltado sobre todas as coisas, e que nós venhamos sempre preferir e escolher o seu caminho, conforme Ele quer, porque a sua vontade é o melhor para nós. Seja exaltado Hashem. Shabbat Shalom para todos.